dia a todos. Meu nome é Fernanda, tenho 18 anos. Eu nasci no Brasil. Vim para Portugal porque eu tenho a cidadania portuguesa para poder fazer faculdade aqui. E quando eu vivia no Brasil, morávamos só eu e minha mãe, porque meus pais são divorciados desde quando eu era pequena. E isso fazia com que minha mãe tivesse que trabalhar muito. E ela trabalhando muito, toda vez que chegava a casa, chegava muito estressada por causa do trabalho. E muitas vezes, a maioria das vezes, descontava todo o estresse do trabalho dela em mim. E ela trabalhava das 7 horas da manhã até as 11 horas da noite, eu ficava o tempo todo sozinha. Desde pequena fiquei sozinha em casa. E a maioria das vezes quando ela chegava, ela sempre brigava comigo. Quando dava alguma coisa errada, ela me batia muitas vezes. E sempre foi assim. Até perto dos meus 16 anos. Entretanto, a minha mãe conheceu uma amiga dela, e a amiga dela ia a uma igreja batista. E a amiga dela convidou ela para ir a uma igreja batista e ela foi à igreja. Começou a ir à igreja, conheceu a igreja, gostou da igreja e começou a mudar o comportamento dela comigo. Porque já não brigávamos mais, já não... E essas coisas por fim, já era mais um ambiente mais calmo entre eu e ela. Ela me chamava à igreja, para ir à igreja. Eu nunca me interessei em ir porque ir à igreja para mim era ir a uma igreja católica. E quando eu era pequena ia à católica, cheguei a fazer 2 semanas de catequese, nunca gostei. Pedi para minha mãe desde quando eu era pequena para sair da catequese porque eu não gostava. Ela me tirou, então quando ela me chamava para uma igreja, eu pensava, é uma igreja católica, não deve ser igual, não deve ter diferença. Mas daí eu conheci o Pedro e com o tempo, ele sempre foi evangélico e ele foi me mostrando a palavra, porque eu fazia muitas coisas erradas e ele foi me mostrando o que eu fazia de errado, o que eu não fazia de errado com a palavra. E com isso eu fui me interessando sobre o que ele me falava. E como ele me falava, eu comecei a me interessar e falei para minha mãe que queria ir na igreja. Porque, como meus pais são separados, cresci só com a minha mãe. E quando eu estava com meu pai, ele me fazia mentir sempre para minha mãe sobre muitas coisas. Então, era sempre um ambiente de mentira entre minha mãe e meu pai. E o Pedro me ensinou a não mentir, essas coisas. E eu comecei a me interessar e eu falei para minha mãe que queria ir à igreja com ela. E na igreja com ela, comecei a me interessar pela palavra, comecei a conhecer a palavra, a saber o que temos que fazer para agradar a Deus. E começando a me interessar, eu comecei a frequentar a igreja, apesar de que no início foi muito difícil para mim conseguir pôr em prática tudo o que eu ia aprendendo. Foi muito difícil, principalmente o meu estresse. Sempre fui muito estressada por causa da minha mãe, porque até o fato de mudar a minha roupa de lugar já era uma tempestade para mim. Então eu já ia brigando com a minha mãe. Então, como eu comecei a ir à igreja, comecei a aprender tudo aquilo que ia me falando, ia o pastor falando. Durante quase 2 anos, mudei meu comportamento, deixei de mentir, deixei de me irar tão facilmente, deixei de falar mal, porque falava muitos palavrões, muitos, e muitas outras coisas que eu deixei de fazer por causa da igreja. E com isso, depois de quase 2 anos, me converti lá no Brasil ainda e vou ser batizada aqui, se assim for a vontade de Deus. É isso. Meu nome é Pedro Santos, eu tenho 24 anos, vivi aqui em Matosinhos desde sempre.
E meus pais foram católicos até eu fazer mais ou menos 1 ano e meio, onde até cheguei a ser batizado na Católica. E mais ou menos quando eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos em outubro de 91, a mãe da minha avó, que está ali sentada, conheceu uma igreja evangélica brasileira que estava a começar cá em Portugal há pouco tempo. E essa minha avó convidou então os meus pais. O meu pai ao início não se interessou muito pela ideia porque não havia conhecimento do que se fazia lá, mas assim que a minha mãe disse que lá se falava de Jesus, o meu pai interessava-se sobre a história de Jesus e então ele começou a frequentar juntamente com a minha mãe e a minha avó também. E assim, por óbvia influência dos meus pais, eu comecei também a frequentar. E como podem já estar a ver, eu fui um privilegiado por ter conseguido entrar na igreja ouvindo a palavra de Deus desde pequeno. E, enfim, foi um privilégio. É aqui que entra também o facto do meu testemunho ser um bocadinho monótono, porque eu não tenho aquele típico testemunho de que eu era aquela pessoa, eu tinha aquele feitio, entretanto mudei porque entrei na igreja. Isto porque eu nascendo na igreja, com os ensinamentos de Cristo na boca dos meus pais e ouvindo os ensinamentos, então era apenas uma questão de prática, uma questão de colocar em prática. Os meus pais ensinaram-me a não mentir, ensinaram-me a não roubar, ensinaram-me a não dizer palavrões e sempre a tentar lhes obedecer em qualquer circunstância. O que eles diziam era que tanto eles como Jesus iam ficar contentes comigo se eu fizesse isso. E enfim, aqui que entrou o meu testemunho de criança, adolescente e agora um jovem adulto, acho eu. Tentei sempre obedecer aos meus pais, tentei sempre dizer-lhes a verdade, mesmo quando sabia que me podia prejudicar. Tentei sempre ser reto, tanto para agradar aos meus pais como a Deus. E eu fui crescendo com essa prioridade na minha vida, fazer aquilo que achava que era certo, aquilo que era me ensinado. É evidente que eu nunca fui um rapaz 100% certinho, isso é impossível, houve alturas em que fiz asneiras. A diferença é que eu arrependia-me de ter feito aquelas asneiras e tentava mudar precisamente por esses ensinos que eu vinha recebendo durante esses anos. À medida que eu fui crescendo, entra aqui uma parte diferente do meu testemunho, à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que aquilo que alguns homens diziam que Deus era, e alterando e adulterando a imagem que eu tinha sobre Deus, aquela mesma imagem que meus pais me deram, e também possivelmente adulterando aquilo que Deus queria para mim. Estas questões um bocadinho mais existenciais foram surgindo à medida que eu ia crescendo, não é? Porque vamos começando a ter outro tipo de pensamento. E foi nessa altura que eu decidi me afastar dessa tal igreja onde os meus pais e a minha avó começaram a frequentar. E eu afastei-me porque fiquei um bocadinho desenvolvido não em relação a Deus, mas em relação àquilo que os homens estavam a tentar mostrar que Deus era, talvez de uma forma um bocado mais diferente daquilo que na minha ideia era. Foi a mesma imagem que os meus pais me deram, que eu fui aprendendo durante estes anos todos. Foi complicado ver que na mesma casa onde eu cresci, ouvindo a palavra de Deus e onde me cheguei a batizar nas águas, foi complicado ver que comecei a ver digamos que o mal a mover-se nos bastidores. É a única forma que eu consigo expressar isto. E os meus pais, vendo esse meu afastamento à igreja, eles diziam-me aquilo que qualquer pai quer dizer, não é? Em relação ao filho, que quer ver o filho com Deus, dizia que não olha dessas coisas, olha para Deus, tenta fazer uma distinção e preocupa-te com aquilo que é realmente importante, só que eu não consegui. E foi durante esta minha crise, entre aspas, que eu conheci a Fernanda. Soube que a mãe dela frequentava uma igreja batista lá no Brasil, como ela já disse. E ela contou-me sobre esse trabalho de igreja, o que eles faziam lá. E eu vi que isso também poderia ser positivo para mim. Passado alguns meses, durante estes meses de afastamento,
Como eu andava assim lá e cá, andava meio indeciso sobre o que queria fazer da minha vida, eu vim com ela até aqui, esta Igreja Batista, e vi que um dos principais objetivos aqui é ensinar a Palavra de Deus, fazer muito ênfase nisso. E então comecei a ficar mais interessado, a querer saber cada vez mais, apesar de ainda saber muito pouco, não é? Mas à medida que vamos crescendo vamos aprendendo, e houve uma comunhão ainda maior entre mim e Deus. Aquilo que eu posso dizer é que o mesmo Deus que eu acreditava antes é exatamente o mesmo que eu acredito agora. A única coisa é que há prioridades diferentes na minha vida e é mesmo isso. É isso que eu testemunho. Peço desculpa, estou um bocadinho emocionado. Mas a passar. Estar aqui à frente não é fácil, pois não, Pedro e Fernanda? Parece fácil, são 2 ou 3 metros aqui mais. Mas também não é atemorizador, não é? Estão em família. Os meus irmãos, aquilo que nós tivemos hoje aqui foi muito interessante. Acho que, pelo menos, não me lembro de termos tido uma situação assim, de alguém que se converteu, que vai seguir Jesus agora nas águas do batismo, e, portanto, teve um testemunho em que a mentira reinou, em que, de facto, a vida dentro de um lar desfeito foi muito complicada, que há, na verdade, um antes e um depois em relação à aceitação de Cristo, da mudança que Cristo provocou, e de um Pedro que já nasceu no Evangelho, naturalmente com coisas para mudar, mas em que o antes não é assim tão marcante em relação ao depois. Os meus irmãos, digamos, estas 2 situações, porque nós temos alguns que já nasceram no Evangelho, que são filhos de crentes já, até mais do que uma geração, e, portanto, podem-se identificar uns com o Pedro, outros com a Fernanda nesse aspecto. Mas eu gostaria de partilhar convosco uma base bíblica para o nosso testemunho. Em Atos capítulo 22, o apóstolo Paulo foi confrontado com a necessidade de testemunhar. Foi a sua defesa. Aquilo que ele faz aqui, neste capítulo, é a sua defesa em relação àquilo que tem sido o seu percurso e aquilo que eram as acusações que lhe faziam. Atos capítulo 22, aliás, eu sugeria que os irmãos lessem, continuassem a ler em casa, até ao capítulo 26, pelo menos, porque Paulo vai continuando a sua defesa a vários níveis. E é interessante como ele é consistente, nem poderia ser de outro modo, porque é a sua própria experiência de vida. Atos capítulo 22. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa que agora faço perante vós. Ora, quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. E persegui este caminho até à morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos. E tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu nada visse por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo,
cheguei a Damasco. Certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu o vi. Disse ele: O Deus de nossos pais, de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, porque te demoras, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Disse eu: Senhores, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas os que criam em mim. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam. Disse-me ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Meus irmãos, o testemunho do apóstolo de Saulo de Tarso, ainda não exatamente apóstolo aqui, mas já estando com essa missão, com essa incumbência, é, na verdade, constituído por 3 partes. E eu gostaria que os irmãos considerassem isso na preparação do vosso testemunho. Qualquer um que está aqui pode dar testemunho. Eu recomendo, se ainda não o fez, que pegue numa folha de papel e escreva. Escreva 3 divisões. Como era a vossa vida, as vossas atitudes antes de conhecerem Cristo, como, em que circunstâncias conheceram Cristo e depois, o que é que tem mudado na sua vida. Alguns podem pensar: é difícil dar testemunho aos outros. Não é nada difícil darmos testemunho da nossa própria vida. E mais ninguém do que o irmão ou a irmã pode dar testemunho daquilo que é a sua vida, porque mais ninguém a viveu. E o irmão pode, em qualquer lugar, pode não ter a Bíblia na mão, pode não se lembrar de alguns versículos, mas lembra-se com certeza daquilo que é a sua experiência de vida. Essa é a única, é sua. E é sua para partilhar-se. Não pode dizer, alguém pode perguntar-se: mas Cristo realmente existe? Pode responder com uma pergunta: existe, eu sou prova disso. Quando nós somos tocados pelo Senhor, somos prova viva da sua transformação. A menos que Ele não tenha transformado a nossa vida. Mas eu creio que todos os que estão aqui, que realmente creem no Senhor, que têm entregue a sua vida nas mãos dEle, já passaram por essa experiência de transformação. E ainda que possam ter sido apenas algumas pequenas mudanças, a sua vida mudou. E é isso que você vai contar aos outros. Deixe-me só sublinhar para si estes 3 pontos neste texto que nós lemos. O primeiro, o antes, aquilo que foi a vida do apóstolo Paulo antes de conhecer Cristo, está nos versículos 3 até 5. Ele conta aquilo que ele era. Judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado e instruído aos pés de Gamaliel, um fariseu rígido, firme, zeloso, que transmitiu isso ao apóstolo Paulo. E a perseguição que o apóstolo Paulo fez a todos aqueles que seguiam Jesus, como sendo o caminho, a verdade e a vida. E, na verdade, durante aqueles primeiros tempos, os crentes, seguidores de Jesus, eram conhecidos como o caminho. Aquele era o movimento do caminho. Exatamente por causa das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Saulo estava determinado a acabar com este caminho. Ele perseguia. Foi um perseguidor, pensando que estava a fazer bem para Deus. Alguns seguem uma determinada religião, pensando que estão a fazer bem. Alguns não seguem nada, pensando que isso é o melhor. Digamos, esse é o seu passado.
Mas depois do verso 6 até ao verso 16, Saulo de Tarso apresenta aqui aquilo que foi o seu encontro com Jesus. Aconteceu, verso 6, porém, que quando caminhava, ia chegando. Aconteceu. Num determinado momento. Eu sei que alguns têm dificuldade em se lembrar quando foi esse momento da sua vida. Mas conta as circunstâncias. O Pedro contou. Desde ano e meio foi levado à igreja. Foi ouvindo, foi aprendendo dos seus pais. Até que chegou um ponto em que aquilo fez sentido para ele e ele aceitou o Senhor Jesus. E por causa disso foi batizado. Aquele foi o tempo de viragem. Mas uma viragem que, de certo modo, foi suave. Porquê? Porque ele já vinha ouvindo falar a palavra. Ele estava impregnado no seu lar com essa palavra. Mas ainda assim, coisas mudaram na sua vida. Não foi, Pedro? E continuam a mudar. Paulo testemunhou disso. Aliás, Saulo ainda. Até que acabou o verso 16 por ser batizado. Mas é interessante o que diz aqui. Batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome. O batismo, na igreja primitiva, estava associado com a lavagem de pecados. Não que o batismo fosse uma água ou um ato miraculoso para limpar, lavar os pecados. Mas a ideia de batizar estava associada com lavagem, com limpeza. Agora, meus irmãos, o batismo era apenas um sinal exterior daquilo que estava a acontecer ou que já tinha acontecido dentro. Quando a Fernanda for batizada, quando a Juscelina for batizada, quando a Selma também for batizada, se Deus quiser, ela vai dar testemunho aqui para nós no próximo domingo. A vida delas já foi mudada. Cristo já entrou. E aquilo que vão fazer no batismo é apenas dar testemunho daquilo que Cristo já fez. Aqueles que já foram batizados podem dar testemunho disso. Aquilo que Cristo fez na nossa vida. Como Cristo já lavou a nossa alma e a purificou dos nossos pecados. E, meus irmãos, quando isso acontece, coisas mudam na nossa vida. A partir do versículo 17, encontramos exatamente a transformação do apóstolo Paulo. Ele que era perseguidor, passou a ser perseguido. Ele que anunciava, digamos que aquele caminho tinha que ser destruído e arrasado, passou agora a integrar esse caminho e a defendê-lo com a sua própria vida. Mudanças tremendas. E naturalmente que Deus tinha uma missão para ele. Eu creio, meus irmãos, meus queridos, que Deus tem uma missão para a Fernanda, para o Pedro, na nossa igreja. Uma missão para a Ju. Uma missão para a Selma. Uma missão para todos aqueles que se integram na igreja. Deus tem uma missão para aqueles que chamam. Para a vida eterna. E nós desejamos muito como igreja crescer. Crescer em qualidade. Crescer em número, em santidade. Crescer em bênção para aqueles que estão à nossa volta. E aquilo que foi a promessa de Deus a Abraão. Tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós podemos dizer que essa bênção é para nós. Nós fomos abençoados, mas temos por missão abençoar os outros. E abençoar com a coisa mais preciosa que temos, que é a palavra de Deus e a sua salvação. Então a nossa oração é que realmente estes que o Senhor vai juntando à igreja sejam bênção para os outros, enquanto são bênção para nós. E desejamos muito, Fernanda, que sejas uma bênção aqui. Pedro também. A Ju não está, mas está ali o André. E o André vai transmitir isso. A Selma também. Tem sido interessante ver o crescimento e mudança da Selma. O desejo dela de conhecer a palavra. E nós oramos muito que o Senhor mantenha isso no seu coração por toda a sua vida. Para que ela possa ganhar o seu marido e os seus filhos no devido tempo. Não há bênção maior do que ser filho ou filha de Deus. E de estar no centro da sua vontade.
Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe, redigindo esse vosso testemunho e usando tantas vezes quantas aquela que o Senhor permitiu, para que outros conheçam a transformação que se tem operado na sua vida, para que outros realmente deem glórias a Deus. Porque o Senhor hoje olha para cada um de nós, na nossa singularidade, na nossa individualidade, e diz: tu és importante para mim, eu quero transformar a tua vida. Talvez haja alguns aqui que ainda estão à espera de ouvir essa palavra do Senhor. Tu és importante para mim, eu quero transformar a tua vida. Entregue o seu caminho nas mãos de Deus, entregue a sua vida, entregue o seu coração. Deixe que Ele realmente atue, que transforme, que mude a sua vida. Qualquer que seja a sua idade. Pedro testemunhou que com 1 ano e meio, por causa dos pais, foi ouvindo a palavra do Senhor. Naqueles primeiros anos sem entender nada. Mas chegou o tempo em que passou a entender. E nós, por isso mesmo, damos tanta importância ao testemunho, ao ensino das crianças, ao culto infantil. Porque achamos que Deus também quer tocar nas crianças. E aqueles que são mais rebeldes, que são mais irrequietos, com o toque especial de Deus, podem ser instrumentos preciosos. Só Deus sabe o que cada um deles vai ser. Por isso, nós como igreja nunca podemos deixar de ter um ministério para as crianças. Nem para os júniores, ou para os adolescentes, ou para os jovens. Como eles são importantes para Deus. Os irmãos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos use, que realmente Deus tome as vossas famílias. E aqueles que ainda não fizeram a entrega da sua vida nas mãos de Deus, que este seja o dia. Que realmente, entre cada um e Deus, haja uma entrega. Haja uma convicção de que nós não podemos ir contra aquilo que é o plano de Deus. Ir contra aquilo que é o caminho através de Jesus. Jesus disse, não apenas naquela afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os vossos filhos, os vossos maridos, esposas, aqueles que não conhecem a Deus, que são tão próximos de vós, só vão ao Pai através de Jesus. Ele sim é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e dá-nos vida eterna. O Senhor vos concede essa vida, a vós e a mim, para todos sempre.